Fala galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar de um assunto fácil. A gente vai falar sobre os espelhos planos e as leis da reflexão. Tô deixando aí de novo o nosso QR Code para você ir lá direto no site para pegar a lição que eu vou deixar para você testar os seus conhecimentos. Então, vamos ver? Bora lá, galerinha, vem comigo, solta a supernova! Então, galerinha, vamos lá ver o que são as leis da reflexão. Galerinha, a gente tem duas leis da reflexão. A primeira lei, ela diz o seguinte pra gente, que o raio de luz incidente e o raio de luz refletido, eles são coplanares. O que isso quer dizer? Que eles estão no mesmo plano. Olha aqui essa figurinha que eu fiz aqui pra você, ó. Eu tenho aqui um laser, tá vendo aqui, ó, o nosso laser aqui? Ele está disparando esse raio de luz. Então esse raio de luz é o nosso raio que ele está disparando aqui. É o nosso raio incidente. Tá vendo que eu fiz uma legenda aqui para você, ó? Esse raio incidente vai bater aqui, ó, nessa superfície reflexiva aqui, tá? Nesse ponto I aqui. Esse ponto I é o nosso ponto de incidência. A hora que ele bate, imagina que isso daqui é um espelho. Ele bateu e uma porção desse raio refletiu. Então essa parte aqui que refletiu, ela é o nosso raio refletido, que a gente chama de R', ok? Olha aqui a legenda que eu coloquei para você aqui em cima, galerinha. E olha só, tem uma reta aqui que eu coloquei para vocês. Essa reta pontilhada aqui, ó, é a reta que a gente chama de reta normal à superfície de incidência. Então o raio de luz bateu aqui, ele bate aqui e a gente tem essa reta aqui que ela é normal. Ela faz um ângulo, professor, ela faz um ângulo aqui, ó, de 90 graus com a superfície de incidência. Então o que diz a primeira lei? A primeira lei diz que tanto o raio incidente, que é esse daqui, ó, quanto o raio refletivo, eles estão no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. Muito simples. Segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, considerando para tudo, presta atenção, porque é aqui que a gente erra. Por quê, professor? Porque o vestibular tenta enganar a gente. Como assim, professor? A segunda lei, ela diz o seguinte, que o ângulo de incidência, no caso aqui, ó, eu peguei um ângulo de 60 graus. Então esse I é o meu ângulo de incidência. Então esse ângulo de incidência, ele é igual ao meu ângulo de reflexão, que é o meu R aqui, tá bom? Em outras palavras, esse ângulo é igual a esse ângulo. Mas por que eu te chamei a atenção? Por que eu falei que o vestibular, ele quer te enganar? Porque ele costuma te dar, ó, esse ângulo aqui. Então ele tenta te enganar dando outro ângulo e não esse ângulo que a gente quer. Mas, como a gente viu, ó, daqui até aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então se eu tenho 60 graus aqui, o que sobra pra gente aqui são 30 graus para completar os 90. Então, se você tiver esse raciocínio, galerinha, você não erra o exercício. Já eu vou te dar um exemplo. Belezeira? Então, guardou? Primeira lei, o raio incidente e o raio refletivo estão no mesmo plano, são coplanares. Segunda lei, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles têm o mesmo valor. Belezeira, galerinha? Então, vamos lá no simulador para a gente ver um pouquinho melhor e entender? Então, bora lá comigo, galerinha! Então, galerinha, agora aqui no simulador, olha o que eu tenho. Eu tenho um laser e aqui eu tenho uma superfície reflexiva, um vidro. Imagina que é um espelho. Eu vou disparar o raio laser aqui nessa superfície. Olha o que vai acontecer. Acontece uma reflexão e uma refração. Como eu disse, a gente vai ver um pouquinho melhor da refração depois, mas a gente já estudou. Só que o que eu quero destacar nesse momento? Vou colocar a reta normal, presta atenção. Lembra que a reta normal, ela é
perpendicular ao plano de incidência aqui nesse ponto de incidência. Então vamos colocar ela, ó. Vou apertar aqui. Olha só a nossa reta normal aqui. E agora, meu amiguinho, eu vou colocar o ângulo. Lembra das duas leis da reflexão? A primeira lei diz que o raio incidente ele é coplanar com o raio refletido, ou seja, eles estão no mesmo plano. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Lembrando, isso é muito importante, não esquece porque é aqui que o vestibular faz você errar. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é sempre em relação à reta normal, ok? Porque muitas vezes ele dá o ângulo que está sendo aqui, ó, considerado com o raio incidente e o plano aonde o raio atingiu. Muitas vezes é aqui que ele te dá o ângulo. Então já pega o macete agora. Vamos ver que ângulo que é esse aqui, ó. Vou apertar aqui. Olha só, a gente tem um ângulo então de 45 graus para o raio incidente e 45 graus para o raio refletido. A gente pode mudar esse ângulo aqui, ó. Vou tentar colocar uns 30 graus aqui, ó, só pra gente tentar ver. Aê! Se eu pegasse aqui, por exemplo, o meu transferidor, tentasse colocar aqui, ajustar mais ou menos aqui, opa, mais ou menos, porque é difícil, opa, é difícil da gente ajustar certinho, pronto. A gente tem que o raio de incidência, ele tem o mesmo ângulo que o raio refletido. Olha só, então o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Belezeira, galerinha? Viu só? Não tem segredo. Então, vamos voltar lá para a gente ver alguns exemplos? Então, bora lá comigo, galerinha. Então, galerinha, vamos ver um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor? Então, olha só esse exemplo. Acompanha comigo a leitura, ó. Um raio de luz R incide numa placa metálica, formando com a superfície da placa um ângulo de 60 graus e sofre reflexão. Qual é o ângulo de reflexão? Então, entendeu o que está acontecendo, galerinha? Eu vou mostrar aqui, ó, com um desenho, utilizando aquele desenho do nosso simulador. Então, eu tenho um raio aqui, ó. Esse raio de luz é o nosso raio R. É o raio incidente, ok? Ele tá batendo aqui, ó, nessa plaquinha aqui, ó. Tá vendo a plaquinha aqui embaixo? Uma plaquinha metálica. E olha o que ele falou, e é aqui que a gente erra. Ele falou o seguinte, que tá formando com a superfície da placa um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo aqui, galerinha, esse ângulo é de 60 graus. Mas lembra que a gente falou que os ângulos que a gente considera são os ângulos relacionados a essa reta aqui, que é a nossa reta normal. E é aqui que ele quer te pegar, é aqui que ele quer te enganar, mas agora você não cai mais nessa. Então a gente já sabe que esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. E ele sofre o quê? Reflexão. Eu quero saber qual que é o ângulo de reflexão. Ou seja, eu quero saber isso daqui, ó, esse ângulo de reflexão. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Então, o que eu preciso saber? Para saber esse ângulo de reflexão, esse ângulo de reflexão devido à segunda lei, ele é a mesma coisa que esse ângulo aqui de incidência. Olha só, vamos chamar esse ângulo aqui de beta. Então, vamos raciocinar, galerinha. Lembra que eu te falei que a reta normal, ela é perpendicular, opa, professor, ela é perpendicular ao plano de incidência aqui, nesse ponto onde o raio incide. Em outras palavras, tem 90 graus. Se a gente já tem 60 aqui, para chegar nos 90, então falta quanto? 30 graus. Então, esse ângulo beta aqui, que é o ângulo de incidência, é igual a 30 graus. Consequentemente, o ângulo alfa, devido à segunda lei, é também 30 graus. Então, a nossa resposta é igual a 30 graus. Viu só, galerinha, que fácil? Eu não falei que era fácil?
Então vamos lá, continua aqui comigo, galerinha, vem comigo. Agora a gente vai falar sobre o enantiomorfismo. Professor, que palavra que é essa aí? Pessoal, você já deve ter percebido quando você tá com uma camiseta, alguma coisa escrita na frente de um espelho, essa coisa parece escrito de um jeito esquisito. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo aqui? Olha só a letra F. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. O espelho, tá vendo esse rabichinho aqui do espelho? Eu quero que você leve em consideração, esse rabichinho aqui do espelho. Tá vendo aqui, ó? Esse rabichinho aqui, ele quer dizer que o ângulo, o lado que o espelho reflete é o outro lado. Deu para entender? Então, o lado reflexivo do espelho é esse lado aqui que é contrário ao rabichinho aí. Em outras palavras, o nosso objeto, ele tá aqui, ó, em frente ao espelho. E a hora que a gente vê a imagem dele, olha só como que sai a imagem. Ela sai invertida. Na realidade, você vai entender que não é que ela sai invertida, ela sai com o seu lado direito e esquerdo rotacionado. Então ela gira o lado. A gente pode até falar que sai com o lado invertido, mas ela na realidade girou no lado, nesse eixo aqui, ó, no eixo, vamos dizer assim, se a gente tem um eixo aqui vertical, ela girou nesse eixo vertical. Deu para entender o que aconteceu com a imagem? E olha só, esse fenômeno é muito interessante. Eu te desafio, a próxima vez que você chegar na frente do espelho, pegar a sua mão direita e levantar ela na frente do espelho e encostar. Olha que coisa engraçada que vai acontecer. A mão do espelho que vai encostar na sua é a mão esquerda, devido ao enantiomorfismo. E você já deve ter visto esse evento em alguns carros, como por exemplo carro de polícia, carro de bombeiro e, no nosso caso aqui, ó, um carro de ambulância. Tá escrito em inglês aqui, mas dá pra gente entender. E por que que fica escrito do lado inverso? Ele inverte então o lado direito com o esquerdo. Fica escrito assim porque o motorista que está na frente e o carro da ambulância que está atrás, eles não vão se confundir, porque o motorista da frente vai olhar pelo retrovisor e quando ele enxergar a escrita da ambulância, ele enxerga ela desinvertida, ele vai enxergar ela escrito corretamente, então ele não vai se confundir. Então esse é o enantiomorfismo. Olha que coisa interessante, galerinha. E a gente tem agora as associações de espelhos, considerando os espelhos planos. O que é uma associação de espelhos? É quando eu tenho dois ou mais espelhos. No caso aqui, a gente considera dois espelhos. Esses espelhos, eles têm que estar num ângulo menor que 180 graus, senão não tem como haver uma associação, uma multiplicação das imagens. Então esse ângulo tem que estar num ângulo menor que 180 graus, para que os espelhos eles possam refletir e multiplicar as suas imagens. E tem algumas condições aqui, mas não se preocupe com essas condições, porque nos exercícios é muito mais simples. Olha só as condições aqui. Para a gente calcular, a primeira coisa que você tem que saber, para a gente calcular o número de imagens, que é esse N aqui, ó, produzidas por um espelho, é só fazer a razão de 360 graus dividido por alfa. O que é o alfa? O alfa é o ângulo em que os espelhos estão posicionados um em relação ao outro. Isso menos 1. Por que menos 1? Porque esse 1 a mais aí é o objeto. Então você tem que contar 1 a menos. Tem que tirar o objeto, porque o objeto não está fazendo parte das imagens. Sacou o lance? Então, quando a gente tem essa razão aqui, ó, 360 sobre alfa, e ela for um número par, olha só que coisa interessante. Quando for um número par, o objeto ele pode se encontrar em qualquer parte do espelho, em qualquer posição aí. Mas quando esse número aí, ele é ímpar, o objeto ele tem que estar necessariamente no plano bissetor. O que é esse plano bissetor, professor? Que nome difícil. A bissetriz, galerinha, é aonde o ângulo ele é dividido na metade. Como assim, ó? Tá vendo aqui, ó, essa porção? Essa porção aqui, ela equivale a 24 graus.
Então, se eu passar uma reta no meio desse ângulo, eu tenho uma reta bissetriz. E essa reta divide o ângulo em dois, em 12 graus para um lado, 12 graus para o outro. Então, esse aqui, ó, essa reta é o meu plano bissetor, onde divide o meu ângulo na metade. Sacou o lance? Mas você nem precisa se preocupar com isso. O que você precisa saber? Essa formulinha aqui, ó. Sabendo essa formulinha, ó, 360 sobre alfa menos 1, você consegue calcular o número de imagens que é produzida num espelho quando você coloca um objeto lá. Vamos ver então num exemplo, galerinha? Então, bora lá. Vem comigo, galerinha. Olha só que exemplo legal. Vamos ler junto? Eu tenho aqui um observador, ó. Tá vendo ele aqui, ó? É esse carinha aqui, ó. Vou desenhar um olhinho aqui, ó, para ficar mais fácil da gente entender, ó. Então, ó, faz de conta, hein? Eu não sei desenhar. Opa! Então, ó, faz de conta que isso daqui, ó, é um olhinho. Pronto. Esse daqui, então, é o meu observador. Pera aí, deixa eu apagar aquele pedacinho para ficar bonitão. Aê, agora sim. Então, esse daqui é o meu observador, tá bom? Continuando aqui, meu observador, ó. Então, ele observa a imagem de um objeto P. Então, ele está observando esse objeto P aqui, ó. Esse carinha aqui. Beleza? Essa imagem, ó, está sendo refletida num espelho plano horizontal. Então, tá vendo aqui, ó? Tá vendo o rabichinho, ó? Olha o rabichinho aqui, ó. Viu o rabichinho? Significa, ó, que todo esse meu espelho aqui, ó. Tá vendo aqui meu espelho aqui? Opa! Ele tá com a parte reflexiva desse lado. Sacou o lance, galerinha? Vou apagar aqui para não te atrapalhar na nossa imagem, tá? Não atrapalhar na resolução do exercício. Então, continuando. Então, a figura mostra um feixe de raios luminosos que partem lá do ponto P, onde o objeto está. O raio que atinge o observador O é qual? Então eu quero saber o seguinte: o raio A, o raio B, o raio C, o raio D ou o raio E? Qual desses raios que atingiu aqui o olho do meu observador? É o raio E, é o raio D, é o raio C, o B ou o A? Então, para resolver esse exercício, meu amiguinho, eu vou usar um programinha novo que eu tô ainda aprendendo a mexer com ele. O meu amigão, o Bruno, lá da Unesp, que me deu a dica. Então, eu vou compartilhar com você o OpenBoard. E é a primeira vez que eu tô usando esse programinha. Então, eu já deixei de jeito aqui a reguinha para não errar depois, tá bom? O que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa que você tem que ter em mente, presta atenção. Aqui, ó, eu tenho um espelho e aqui eu tenho um objeto. O que você tem que ter sempre em mente? O seu objeto, ele vai estar fazendo uma imagem no espelho que vai estar do outro lado do espelho. E essa imagem, ela vai estar simetricamente do outro lado. Como assim, professor? Aqui, ó, a gente não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, ela vai estar 6 quadradinhos para baixo. É por isso que eu trouxe essa régua, para a gente medir essa distância. Como assim, professor? Vou tentar colocar ela aqui, ó, o mais alinhado possível aqui, ó, para não dar erro. Pronto. Vamos contar? Então, a nossa régua, ela tá aqui em centímetros. Então, ó, tá marcando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui, ó, dá praticamente 7 centímetros. Em outras palavras, esse objeto vai projetar uma imagem aqui no espelho 7 centímetros lá para baixo. Ou seja, essa imagem projetada vai estar aqui, ó, lá nos 14 centímetros. Vamos marcar essa imagem aqui, galerinha? Vou colocar uma linha um pouquinho maior, ó. Vou tentar marcar aqui, ó. Então, ela vai estar por aqui, ó, nos 14 centímetros. Pronto, mais ou menos aqui. Belezeira? Então, galerinha, então agora eu já marquei aonde estaria a minha imagem. Então, o objeto está aqui, ele vai produzir uma imagem simétrica na mesma distância do outro lado do espelho. Agora eu preciso fazer o seguinte: o meu observador não está aqui. Vamos lá no meu observador.
Lembrando, vou colocar um olhinho que nem eu fiz no outro lá, ó. Olha só, faz de conta que é um olhinho aqui, ó. Pronto. Esse daqui é um olhinho, meu observador, ó. Então, o que está acontecendo? O raio de luz dessa imagem que foi projetada aqui, devido a esse objeto, esse raio de luz, ele tem que chegar aqui, ó, no olho do meu observador. Então, vamos tentar projetar essa imagem lá para a gente entender um pouquinho melhor, para a gente ver. Então, ó, vou tentar ligar mais ou menos, ó, aqui no meio, até aqui no meio mais ou menos. Olha só. Vou fazer aqui, ó, uma setinha aqui, ó, só para ficar bonitão para você, ó, para falar, ó, que essa imagem ela está, deixa eu colocar uma linha maior, opa, só para falar que essa imagem ela está vindo para cá pro olho do observador. Beleza? Então, galerinha, e esse feixe de luz que está aqui para baixo é um feixe de luz que ele está sendo projetado. Por isso que eu vou colocar ele, ó, pontilhado aqui para você, tá? Então, esses daqui são os prolongamentos de luz projetados. Então, a imagem sai, o objeto está aqui no ponto P, ele vai criar uma imagem lá embaixo no espelho. Essa imagem vai projetar um prolongamento de raios aqui, ó, que vai sair daqui e chegar no olho do observador. Então é como, olha só que coisa louca, é como se o raio de luz tivesse saído do ponto P, batido aqui, ó, nesse ponto D e chegado no olho do observador aqui. É como se ele tivesse feito esse caminho, mas virtualmente ele está aqui embaixo, sendo projetado lá de baixo a imagem. Olha que loucura! Então agora a gente consegue resolver o problema, meu amiguinho. Vamos voltar lá para a gente descobrir então qual que é a letra que você colocaria, qual que é o prolongamento que vai atingir o olho do observador. É o prolongamento P, A, D, desculpa, O, né? P, B, O, P, C, O, P, olha só, D, O, ou o último aqui, P, O, né? Então a gente já viu aqui que o raio que saiu de P, ele bateu aqui no espelho no ponto D e ele chegou aqui no ponto O. Vamos lá para a gente completar a resposta então, meu amiguinho? Então, bora lá comigo. Então, meu amiguinho, olhando aqui a figura de novo e vendo o exercício, a gente chega à conclusão muito simples, né? Que o raio que atingiu aqui, né, o ponto O, aqui o nosso observador, foi o raio que atingiu o ponto D. Então é o raio PDO, que dá a alternativa A, desculpa, A não, B, alternativa B. Belezeira, galerinha? Não foi fácil? Vamos ver mais um exemplo? E aí a gente já encerra. Olha que fácil que é. Esses exercícios é muito fácil. Imagina que você está em frente a dois espelhos planos separados por um ângulo. Olha só o ângulo que ele deu pra gente, galerinha. Ele deu um ângulo especial aqui, ó. Ele falou que o ângulo, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, ó, presta atenção. Você, ó, é esse pontinho aqui. Você está na frente desses dois espelhos aqui que eles estão formando um ângulo de 90 graus, conforme essa figura aqui, ó. Quantas imagens suas você poderá enxergar? Muito fácil. Vamos usar a nossa formulinha? Então você vai usar a formulinha, ó. O N é igual a 360 sobre alfa, só que esse alfa aqui, ó, é esse ângulo entre os espelhos aqui, ou seja, é o ângulo de 90 graus. Menos 1. Sacou o lance? Olha que fácil fazer essa conta. Agora é só fazer o seguinte, N vai ser igual. Se você dividiu 360 por 90, dá 4 menos 1. Agora, fazendo essa conta, 4 menos 1 dá quanto? 3. Então, meu amiguinho, você aqui, ó, vai ver 3 imagens. Belezeira? A gente pode também pensar de um jeito geométrico para resolver essa questão. Como assim? Se você pensar que todo o meu espelho ele cobriria, ó, um ângulo de 360 graus, pensa nisso, ó. Ele cobriria um ângulo de 360 graus. Então 90 graus seria 1/4.
olha só, 90 graus, opa, 90 graus, espera aí, vamos de novo, aqui, 90 graus, ele seria 1/4 aqui da minha circunferência total aqui. Então, olha só, 90 graus é 1/4, então eu tenho mais 1/4 aqui, ó. Eu tenho mais 1/4 aqui e eu tenho mais 1/4 aqui. Então, eu tenho 90, mais 90, mais 90, mais 90. Então, somando 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Então, dá pra gente sacar que a gente vai ter 1, 2, 3 imagens. Então, lembra que o objeto a gente não conta aí no somatório das imagens. Só, não é fácil, minha amiga, é muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Então, bora lá pra gente se despedir, meu amiguinho. Então, vem comigo. Então, galerinha, viu só como que a nossa aula foi fácil? Eu disse que era fácil essa aula. Então, ó, tô deixando de novo aqui, ó, nosso site, o endereço para você que gosta de dar uma olhada lá e ver alguns exercícios pro vestibular, alguns vídeos, tá tudo lá, meu amiguinho, tá dividido lá por bimestre, tá tudo bonitinho, mas bonitinho para você entrar lá e pegar qualquer exercício que você quer pro vestibular, tá bom? E tem o nosso QR Code lá para você ir direto pro exercício dessa lição. Belezeira? Então, galerinha, quero deixar mais uma vez meu muito obrigado para todo mundo aí que tá apoiando o nosso canal. Quero agradecer a participação aí que o pessoal tá fazendo nos comentários e quero agradecer pela força aí que eu tô recebendo. Então, galerinha, um grande abraço para todo mundo. Se precisar é só chamar. Fica com Deus, professor Grequeira na área. Fui!